E outra coisa, ano que vem vai completar 18 anos do PT no poder. A culpa é toda do Bolsonaro? A culpa nunca é deles. Então a culpa do Nordeste, que sempre foi colocado o governo ali dos caras, sempre tiveram dentro ali do maquinário público, a culpa não é deles. Coincidentemente, tem os piores IDH do Brasil. Pará tá fazendo agora um evento que chama COP30. Bilhões. Sendo que o Pará, praticamente quase que... Vou dar um dado errado aqui, mas pesquisa aí. Quanto que a população do Pará tem de saneamento básico? Perdão aqui o palavreado. A galera não tem onde cagar e as pessoas estão preocupadas com a mulher que escreveu perdeu uma numa estátua. Isso é uma sociedade que pra mim tá num nível de uma saúde mental e moral doente, cara. Doente. Pô, todos os caras... Meu irmão, o Youssef, que foi responsável aí, cara, Lava Jato, Doleiro, Caramba 4, foram anulados todas as condenações do cara. Me fala um corrupto hoje que tá com tornozeleira, Igor. O Sérgio Cabral. Ele tá com tornozeleira? Tá. Mas ele tá onde? Tá em casa, lendo os livros. Tá lá, lendo um livro. Sendo um influenciador quase, pô. Ele daqui a pouco vai estar, enfim, dando palestras aí. Bolsonaro tá de tornozeleira. O Bolsonaro, mas é corrupto? Eu falei de corrupto. O que o Bolsonaro roubou? Eu não sei. Nem eu sei, nem ninguém. Nem você e nem ninguém. Então, mas assim, é que eu não... Realmente, eu não sei. Então vamos lá. Se ele tá preso... Vamos lá, ele tá tornozeleira eletrônica pelo quê? Qual que é o motivo da prisão domiciliar do Bolsonaro? Porque ele pode... Bom, ele tem uma porrada de coisa que tá acontecendo, né? Inclusive tem a ver com o papo dele não poder falar com um filho específico, que é o Eduardo Bolsonaro, que tá nos Estados Unidos, que teria articulado alguma coisa no caminho da gente sofrer as sanções do Trump ou da lei Magnitsky ser aplicada nos caras. E ele tá de tornozeleira pra ele não fugir que nem a Carla Zambelli. mas vamos lá. Quais que já foram as tentativas ou, digamos assim, indícios de que o Bolsonaro fugiria, bicho? Bom, eu também não concordo contigo que não... que eu não descarto a possibilidade de ter uma porrada de decisão baseada em política e como isso vai aparentar e quais serão os efeitos disso, que nem teve com o Lula. Sim, eu tô querendo dizer o seguinte, quem transformou a prisão de cadeia para prisão domiciliar do suposto ou praticamente o mandante da Marielle, que foi o Chiquinho Brazão, foi o Alexandre de Moraes. Transformou a cadeia, digamos, a pena dele para prisão domiciliar. É isso que eu tô te falando. A falta de proporção, cara, das medidas são muito grandes. Não, porque um vai fugir, aí tem que ter tornozeleira eletrônica, o outro matou uma pessoa, tá de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar. A gente não tem senso de proporção mais, não? Pô. Então, beleza. Então todo mundo é igual, então, pô. Você não difere em nada do Champinha. Não, eu suponho que eu tenho bastante diferença. Sabe por quê? Não, vamos lá. O Bolsonaro não pode, Bolsonaro não pode dar entrevista, beleza? Sabe quem deu entrevista? Inclusive dentro da cadeia? O Lula. O Lula não pôde ir o Marcola, ele não Suzano pôde ir Richthofen, Champinha. Do irmão, eu acho. Não, ele foi liberado pro enterro do neto dele, não? Acho que foi. Eu acho que não. Deixa eu ver. Vamos ver. Justo ver. Vê. O Lula foi liberado. Quem foi? Foi a esposa dele que morreu? Não, o neto dele, não, bicho. Liberado pela justiça, Lula participa de velório do neto em São Paulo e retorna ao PR. Eu não lembro, mas teve um... Não, e eu acho, sei lá, justo. É o momento do luto da pessoa, por mais que com o que você planta, você colhe. Só pra não ficar falando merda, Jean, descobre aí se ele teve algum tipo de sanção nesse sentido de não poder... Não, um fato é, o Lula deu entrevista dentro da cadeia. Ponto. Segundo fato, Marcola, Champinho, Suzano Richthofen também. No enterro do irmão. Do irmão. Ele foi do neto, não foi impedido do irmão. Então, assim, cara, nesse âmbito de proporções, o Bolsonaro não pode dar entrevistas. Com qual motivo? Porque, vamos lá, tá. Tornozeleira eletrônica, na internet, ele não fugiu. Tá, mãe. Oi. Não, mas aí eu entendo. Você tem. Eu digo assim, então, de um lado você tem, tá, ele não vai usar o tornozeleira eletrônica que é esquisitaço daí. Tu não pode dar entrevista, mas aí os caras queriam pegar no pé dele porque postaram a entrevista na internet e é confuso de fato. Sim, aí eu digo assim, tá, ele então tá com tornozeleira eletrônica e o argumento é de que pra ele não fugir. Tá, e o impedimento de entrevista, qual que é o argumento? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Pois é isso que as pessoas muitas vezes não fazem.
pensar. Só Mas pensar. bicho. e vamos lá, a ideia da anistia beneficiaria o Bolsonaro diretamente também, Cara, né? depende. Existem projetos. Ninguém ainda sabe qual é o projeto que vai ser colocado em pauta, tá? Eu nunca li o projeto para saber de fato qual é a abrangência dele. O Bolsonaro já falou diversas vezes que, cara, se o projeto, tipo assim, com anistia ampla, geral e restrita, não me abordar, que seja. Vai, porque eu sei que tem pessoas inocentes que estão sofrendo enfim, ele meio que se sacrifica nesse sentido. Por um outro lado, eu acredito que o que eu estou buscando e lutando é para que tenha anistia ampla, geral e restrita. Não é possível que você tenha terrorista, gente que foi criminoso na época do regime militar, que saqueou banco, que sequestrou embaixador, possa ter anistia, e um cara que, o cara deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos. Se um pé rapado, com todo respeito, foi lá e fez merda, quebrou um vidro e tomou 17, o Bolsonaro, que é o mentor, vai tomar quanto? Vai ficar um tempão. Mas tu acha assim, existe alguma chance de passar algum projeto de anistia, cara, da maneira como o jogo tá posto? Cara, vamos lá. Existem pressões. Você tem, obviamente, agora decisões que os Estados Unidos está tomando sobre pessoas que estão fora do país dele, mas que diz respeito a empresas americanas e o relacionamento delas com essas pessoas. E que isso pode, obviamente, influenciar Hugo Mota, Davi Alcolumbre. O próprio Barroso abaixou o tom, né? Até pouco tempo perdeu, mané, numa mola. E ontem tava... Não, é porque eu acho que a gente... Então, assim, o tom mudou, não sei o que aconteceu, né? Deve ser porque, enfim, foi descoberto aí que tem um... Eu acho que... Como é que é mesmo, pra não falar besteira aqui também? Acho que ele tem uma empresa, né, de... Família de Barroso tem imóvel de 22 milhões sob risco de sanção nos Estados Unidos. Então, assim, talvez, eu não sei. Isso pode ter sido isso que mudou de tom. Então, você pode ter isso no jogo que pode alterar a vontade política dos caras de pautar essa anistia. Até mesmo o impeachment do Moraes, tá certo? Com o meu pedido, dá 30 pedidos. Já são 29, tá bem? Um outro ponto. O pedido da anistia, eu acho, assim, muito triste, cara, a vida das pessoas ser colocado como um jogo político. Porque eu não tô pedindo, olha lá, eu não tô pedindo, Igor, pro Hugo Mota aprovar a anistia. Eu tô pedindo pra ele pautar. Quem vai decidir é o plenário. Mas nós temos que decidir sobre isso. Por que um ministro está decidindo sobre tudo? O Flávio Dino, por exemplo, o STF em geral, o Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério, velório aqui no São Paulo. O Alexandre de Moraes decidiu sobre todas as questões do dia 8. Por quê? Aquelas pessoas não têm foro privilegiado. Eu tenho foro privilegiado e luto para poder acabar com essa merda, porque não tem privilégio nenhum ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Agora, as pessoas comuns estão sendo julgadas pelo ministro por quê? Por quê? Porque é um atentado à democracia. Mas o foro, a prerrogativa não é dele, pô. Por que ele abre inquérito de ofício? Isso não é prerrogativa dele, é da mais alta instância do Ministério Público. Se for a PGR, se for o Ministério Público, não é ele.